Fala aí, cara, beleza? Nesse vídeo a gente vai ver como a gente faz o Flex Layout aqui no OpenPot. Na verdade, ele é muito simples de configurar, mas a gente tem tantas regras e tantas possibilidades que ele pode acabar ficando um pouco confuso. Então, eu vou começar aqui, a gente seleciona um board, tá? Flex Layout só funciona com boards, e depois eu vou vir aqui nessa seção Layout, eu clico aqui no mais. Ele já vai configurar uma versão padrão aqui, com base no que eu já tenho ali dentro daquele board, e aí eu posso configurar todas as coisas. Nessa primeira linha, eu posso configurar a direção, que eu quero que os elementos sigam, então posso colocar eles horizontalmente, horizontalmente ao contrário, verticalmente e verticalmente ao contrário. Vou deixar aqui vertical, porque eu estou desenhando uma tela aqui que pela resolução a gente tem aqui, que é uma tela mobile, 360 por 640. E aqui ao lado, quase imperceptivelmente, você tem controle de wrapping, que inclusive já tem vídeo aqui no canal explicando como configurar esse wrapping aqui e como ele funciona. Mas basicamente eu posso determinar se ele vai ter wrapping ou não vai. O que isso faz? Ele faz o elemento, caso não caiba numa mesma linha ou numa mesma coluna, passar para frente. Então, nesse caso específico, como a gente está colocando como coluna, se alguma coisa não coubesse na coluna, ela ia para mais para baixo. Aqui abaixo, eu posso colocar o alinhamento dos elementos com base no meu board. Então, eu posso colocar que eles vão se alinhar ao começo, nesse caso é à esquerda, ao centro ou à direita. Também aqui embaixo eu posso colocar o Justify. Justify é o espaçamento entre os elementos. Eu posso determinar que esses elementos vão começar do topo, que eles vão começar do centro ou que eles vão começar de baixo. Isso considerando que eu vou determinar um número de espaçamento fixo para todos eles. Caso não, eu posso começar a determinar um espaçamento automático nessa linha de baixo, onde eu posso colocar o Space Between, que ele vai assumir todo o tamanho da página, espaçando automaticamente os elementos, o Space Around, que ele vai pegar o topo e a parte de baixo da página e também considerar que deve haver um espaço entre eles, e o Space Evenly, que ele vai tentar pegar todos os elementos e espaçar de uma forma que todos tenham o mesmo número de espaçamento entre si. Isso aqui, se você já estudou CSS Flexbox, é exatamente a mesma coisa. Mas vamos considerar o seguinte: você quer controlar todas essas coisas de forma manual. Você quer determinar valores manuais para todas as coisas. Então, você pode colocar, por exemplo, o Justify Content Start, que é o padrão para esse caso aqui. E você pode determinar o gap, que é o espaçamento entre os elementos de forma manual. Então, aqui, como estou lidando com uma coluna, ele vai preferencialmente dar o tamanho como linha. Afinal, cada elemento, o espaço entre cada elemento é uma linha, como está de rosa marcado ali. Aqui está como 11.83, ele dá esse espaçamento em pixels. Então eu posso colocar, por exemplo, 8, Enter, e ele muda o espaçamento de todo mundo para 8. Eu posso trocar também aqui, se eu quiser colocar 24, e ele vai dar um espaçamento de 24 para todo mundo. Ou se eu quiser fazer esse ajuste graficamente dentro da interface, eu posso clicar em qualquer dessas linhas rosas e começar a arrastar para chegar no tamanho que eu quero, certo? Aqui do lado ele faria essa mesma configuração, só que com colunas, se eu tivesse uma configuração de colunas. Como eu não estou, simplesmente isso não acontece. Essa linha de baixo aqui é a margem, então posso colocar uma margem dentro da página, que nesse caso se refere como padding, né? A gente coloca esse nome no CSS, quando você dá margem para dentro do elemento é padding. Você pode colocar um número, eu vou colocar aqui 24 e 24, então agora eu tenho 24 pixels aqui desse lado, 24 pixels aqui desse lado, e eu posso controlar do mesmo jeito. Eu posso diminuir aqui, posso aumentar aqui, e essas margens serão respeitadas pelos elementos que estiverem aqui. Tem alguns elementos que podem acabar não respeitando por causa de outra configuração que a gente vai falar daqui a pouco.
Outras configurações que a gente vai ter quando a gente estiver falando dos boards que tem o Flex Layout aplicado. A gente vai ter essa configuração aqui de baixo, que significa basicamente o seguinte: se esse board vai ter um tamanho fixo ou se ele vai ter um tamanho expansivo. Quando a gente coloca nessa opção aqui, essa primeira, significa que ele vai ter um tamanho fixo que a gente vai pré-determinar aqui. Quando a gente coloca nessa segunda, significa que ele vai se adaptar ao conteúdo. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, que horizontalmente ele tem que se adaptar ao que está dentro da tela, ele vai refazer o tamanho dele para caber tudo que está desenhado aqui. Mesma coisa verticalmente, se eu clicar aqui, ele vai refazer o tamanho dele para caber tudo que tem ali e somente aquilo. Isso é muito útil quando você tem contextos onde você vai ter muito conteúdo e você precisa que esse conteúdo cresça ou diminua conforme a quantidade de elementos que você coloca em tela. Então, essas são as configurações que a gente consegue fazer no Flex Layout com relação ao board. Agora, quando a gente tem elementos dentro de um elemento board com Flex Layout, eles ganham também novas propriedades que a gente pode colocar neles para facilitar o nosso ajuste deles dentro de um layout. Como, por exemplo, nessa parte aqui, eu estou mexendo com esse elemento verde aqui, eu tenho como posicionar ele de forma estática ou absoluta, ou seja, eu posso colocar ele de forma estática na tela, isso significa que ele tem peso junto com os outros elementos que estão aqui dentro, ou de forma absoluta, ou seja, ele de forma absoluta não tem peso nenhum na página e pode ficar por cima de todo mundo. E colocando ele de forma absoluta, eu posso vir aqui do lado nesse campinho e colocar que posição, que camada dentro dessa página ele ocupa. Então eu poderia colocar que ele tem um z-index menos 1, e aí ele fica por baixo de todos os elementos, por exemplo, ou um z-index 100, e aí independente de quantos outros elementos eu vou colocar aqui com posição absoluta, ele vai continuar por cima. Claro, isso aqui é baseado em números, então se eu colocar um elemento com z-index 101, esse elemento que está com z-index 101 vai ficar por cima, certo? Se você tem alguma experiência com CSS, muito provavelmente isso tudo está sendo bem familiar para você. Essa parte de sizing aqui é exatamente a mesma coisa de como funciona para os boards, mas diferente dos boards, a gente faz com que esse elemento se adapte ao tamanho do board que está do lado de fora. Então, por exemplo, se eu colocar essa configuração de width 100%, esse elemento aqui vai sempre ter 100% do tamanho possível para esse board. Então, se eu clicar aqui e começar a mexer para o lado, vocês vão reparar que ele também cresce e se ajusta a esse board. Mesma coisa se eu diminuir isso. Então, se eu diminuir, ele também diminui e acompanha o board. Aqui é a mesma configuração, só que na vertical, e o alinhamento desse elemento aqui funciona da mesma forma. Você tem o Align Self Start, que ele vai colocar isso bem no começo, o Align Self Center, que ele vai colocar no centro da tela, sempre no centro da tela, e o Align Self End, que ele vai colocar sempre no final. Essas configurações aqui são bem básicas de posicionamento. Aqui e aqui que a gente vai ter um grande pulo do gato que muitos outros programas de prototipação, até pouco tempo atrás, em alguns casos, não tinham. Que é a gente dizer se esse elemento vai ter uma margem do topo ou uma margem vertical. Nesse caso, ele pega topo e a parte de baixo. Uma margem horizontal, que a gente pode determinar. Então, se a gente sabe que esse elemento precisa de alguma margem, ou de alguma forma ele deve ter uma margem, a gente pode simplesmente determinar os valores nesses campos, exatamente nesse elemento, e a gente não precisa fazer isso manualmente, e nem através de nenhuma gambiarra com algum elemento invisível, que ajuda muito para a gente ter, de fato, um posicionamento, onde a gente tem todo o ajuste de posicionamento de margem, de padding e de espaçamento entre os elementos. E aqui, essa última opção, a gente pode controlar o tamanho mínimo que esse elemento vai ter. Então, por exemplo, se a gente estivesse lidando com uma tela que a gente pretende trabalhar de forma responsiva, a gente pode dizer, por exemplo, que esse elemento, o tamanho mínimo que ele vai ter é de 300 pixels. Opa.
campo errado. Espera aí. Aqui embaixo, 300 pixels. E aí, agora, perceba o que vai acontecer. Eu vou diminuir a tela, mas quando chegar no tamanho de 300 pixels, ele vai parar de diminuir. Vocês estão percebendo que ele está aumentando normalmente, eu vou começar a diminuir. E ele para de diminuir, porque aquele é o tamanho mínimo que eu disse que ele deveria ter. Mesma coisa vale para o tamanho máximo. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que o tamanho máximo desse elemento vai ser, por exemplo, 1280. E aí, a partir desse tamanho, ele também para de crescer, certo? Então, isso ajuda que a gente crie layouts responsivos dentro do mesmo board, sem que a gente necessariamente precise usar algum plugin que faça isso pela gente ou que crie breakpoints baseadas nessa artboard aqui, nesse board. Bem, por esse vídeo é só, espero que você tenha gostado e que você tenha entendido como funciona o Flex Layout do Pempot. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no canal, deixe um like nesse vídeo e ative o sininho de notificações, assim você vai receber uma notificação quando eu postar o próximo vídeo aqui no canal. Além disso, eu queria te convidar para o nosso grupo no Telegram, lá você pode falar diretamente comigo e com os inscritos do canal que estão lá. O link é t.me/designersLivres. Você não precisa ter o Telegram para acessar o grupo, é só acessar o link que você já vai cair lá. E agora no final vai estar aparecendo um outro vídeo que eu quero muito que você assista. Eu espero que eu te veja por lá e até a próxima.